Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Escreva os 5 primeiros termos da sequência n² sobre 2n mais 1 com n variando de 1 até o infinito positivo e determine se ela converge. E, se isso acontecer, determine o seu limite. Muito bem, o que nós faremos agora é colocar esta sequência no seu formato de termo geral, ou seja, nós vamos escrever que a n, que é o termo geral, pode ser dado por n² sobre 2 vezes o n mais o número 1. E aí nós vamos em busca dos 5 primeiros termos, fazendo o A1 como sendo o primeiro termo. E nesse contexto, no A1, o n vale 1. Isso significa que nós vamos substituir onde vermos o n pelo número 1. Então, como nós temos n², nós vamos colocar 1 ao quadrado sobre 2 vezes n, 2 vezes 1, e mais o número 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Logo, o primeiro termo é dado por 1/3. O A2 virá de nós fazermos. Como o 2 agora é o nosso n, vamos ter 2 ao quadrado sobre 2 vezes 2, e mais 1. Isto tudo aqui vai ser igual a 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o segundo termo, 4/5. O terceiro termo vai ser igual a 3 ao quadrado sobre 2 vezes o 3 e mais o 1, que é igual a 3 ao quadrado é 9. No denominador, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E agora, no A4, o quarto termo, nós vamos ter n² vai ser 4 ao quadrado. Sobre, lembre que estamos utilizando 2n mais 1 no denominador, então nós vamos ter 2 vezes o 4 mais o 1. Então, 4 ao quadrado é 16. Sobre 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E para finalizar, o quinto termo vai ser igual a 5, com 5 ao quadrado sobre 2 vezes 5, e mais 1. 5 ao quadrado é 25. Sobre 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Veja que nós temos numerador crescendo bem mais, entre aspas, rápido que o denominador. E aí nós podemos agora escrever a nossa sequência. A sequência, então, virá de nós colocarmos o A1, que é 1/3, depois 4/5, que é o A2. Em seguida, nós temos 9/7, depois 16 nonos e, finalmente, 25 sobre 11 avos. Se nós quiséssemos, poderíamos prosseguir indefinidamente. Mas escrevemos a sequência de acordo com o que foi solicitado na questão. Bem, para verificar a convergência ou não da sequência, antes nós vamos em busca do limite. E, para isso, vamos fazer que o limite de... E vamos usar o próprio termo geral n² sobre 2 vezes n mais 1 para calcular este limite, com o n tendendo a infinito. Começamos dividindo numerador e denominador por n. Ah, mas por que por n, professor? Ora, nós vamos dividir pelo n de menor expoente. Nesse contexto aqui, este n de menor expoente é justamente n elevado a 1. Em seguida, vamos realizar as divisões com o limite para n tendendo ao infinito positivo. E no numerador, nós vamos ter, então, n² sobre n. No denominador, nós vamos ter 2n mais 1 sobre o n. Podemos simplificar o que for possível na sequência. Vamos obter, então, o limite para o n tendendo ao infinito positivo, que vai vir de simplificarmos n² por n, que vai ser o próprio n. No denominador, nós vamos simplesmente separar aqui a fração, colocando 2n sobre n e mais 1 sobre n. Em seguida, nós temos então o limite com o n tendendo ao infinito positivo. No numerador, nós temos o n
No denominador, nós vamos ter n divide por n, restará o número 2, e mais 1 sobre n. Agora nós vamos aplicar algumas propriedades dos limites. Por exemplo, nós temos uma que nos garante que o limite do quociente entre duas expressões é o quociente dos limites, ou seja, nós vamos separar aqui esta fração, fazendo no numerador o limite de n para n tendendo ao infinito positivo, sobre o limite. E no denominador nós temos uma soma, composta por 2 mais 1 sobre n. Então, nós temos o limite da soma como sendo a soma dos limites. É uma outra propriedade que é válida. Então, nós vamos ter o limite do número 2 mais o limite de 1 sobre n, com o n em ambos os casos tendendo ao infinito positivo. E agora nós vamos resolver essas questões aqui. O limite de n, quando n tende ao infinito positivo, vai ser infinito positivo. No denominador, o limite do 2, o 2 é uma constante. O limite da constante é a própria constante. E mais, nós temos o limite de 1 sobre n, que vai ser 1 sobre infinito, ou, nesse contexto, 0. Logo, nós vamos ter, então, infinito dividido por 2, ou simplesmente infinito. Assim como este limite tende ao infinito, nós podemos dizer que a sequência não converge para nenhum número em especial. A convergência tem a ver com isto. Então, nós, entre aspas, temos um número ao qual ela caminha, ou não temos esse número. E, nesse contexto, nós não vamos obter um único número ao qual se converge, ou ao qual essa sequência está, entre aspas, novamente, caminhando. Portanto, nós vamos concluir. Assim, a sequência não converge. Então, a sequência não converge, ou simplesmente diverge. E vamos apontar aqui o limite. E o limite para n ao quadrado sobre 2 vezes n, mais o 1 para n tendendo ao infinito, vai ser igual a infinito positivo. Ok, galera? Então, com essas conclusões e com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!